Finalizamos a leitura de mais um capítulo. Pode ficar à vontade, Delaine, para comentar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém. Irmãos, as cartas aos Romanos, todas elas em sequência, elas trazem, da parte do apóstolo Paulo, conselhos, exortações e instruções para os irmãos que estavam em Roma. E tudo isso da parte do Espírito Santo, de forma a contribuir para o crescimento direcionado da igreja. Porque a igreja começa a crescer e determinados conflitos surgem e há necessidade de que o líder oriente os irmãos para que não saiam debaixo da admoestação do Espírito. E é exatamente esse o propósito de Paulo nas cartas direcionadas aos Romanos. No capítulo 15 de Romanos, ele já inicia assim, orientando a forma que os irmãos deveriam se tratar no dia a dia. Quando ele fala aqui no primeiro versículo, mas nós que somos fortes, ele vem tratando a respeito disso do versículo 1 ao 7. Há uma intolerância visível entre aqueles que já alcançaram a libertação pessoal pelo Espírito Santo e já vivem fortalecidos no Espírito, para com aqueles que ainda não chegaram a essa plenitude. Infelizmente, irmãos, isso não mudou muito nos nossos dias. E apóstolo Paulo, quando ele fala, várias irmãs que ministraram antes, colocaram isso de forma muito clara, que o fortalecimento aqui é no Espírito, é a libertação, é a forma de ver, é a libertação das legalidades, de conceitos pessoais. E o apóstolo Paulo, ele reafirma isso. Mas eu gostaria de trazer algo, acrescentar nessa questão de sermos fortes, é que muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido no Senhor. Porque tem vezes que vem vasos, vem pessoas na igreja e nos procuram, nos pedindo oração com problemas que estão enfrentando nos seus lares, nas suas vidas pessoais. E que muitas das vezes nós mesmos estamos enfrentando os mesmos problemas. Quantas vezes acontece comigo de uma irmã me pedir ajuda, oração por problemas familiares. E quantas das vezes eu estou tendo problemas familiares, mas não vai acrescentar nada àquela irmã se eu também me confidenciar com ela. Então, irmãos, nós temos que ter esse discernimento, que nós precisamos crescer e amadurecer na fé, porque quando o Espírito Santo trouxer aquela pessoa que é um vaso mais fraco, que está iniciando na sua caminhada e que está necessitando de uma palavra, de uma oração, para isso o Espírito Santo nos traz. Se essa irmã chegar para nós e você começar a falar para ela também dos seus problemas, nós vamos sair consoladas mutuamente, mas a obra não vai ser feita. Então nós precisamos nos fortalecer para sermos vasos, para serem usados pelo Espírito Santo, quando for conduzido a nós aqueles que precisam de uma oração, de uma palavra e de uma orientação da parte do Senhor. Essa orientação é que devemos suportar as fraquezas uns dos outros. Essa orientação que o apóstolo Paulo vem trazendo do versículo 1 ao 7. De que maneira nós vamos suportar as fraquezas dos fracos?
nos lembrando das nossas próprias fraquezas e que um dia alguém teve que nos suportar. Não é verdade, irmãos? Nós não chegamos aonde estamos de um dia para o outro. Nós também enfrentamos os mesmos processos. E muitas das vezes a gente tende a esquecer disso. Tende a ser intolerante, nos esquecendo que um dia Deus preparou vasos mais fortes para nos suportar e nos instruir. Aleluias! Glórias a Deus! E isso, irmãos, é muito perigoso, porque muitas almas estão sendo lançadas no mundo por falta de amor fraternal na igreja. Aqui, irmãos, não se trata em concordar com o pecado, e sim em cuidar uns dos outros, como irmãos em Cristo. O pecado, irmãos, se você sabe que alguém está em pecado e você só pode entrar nessa questão se você não for líder, se o Senhor te orientar. Porque a orientação da disciplina é reservada aos líderes. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas no corpo da igreja querendo exercer a autoridade da exortação. Isso é muito perigoso. A palavra nos ensina aos que não são líderes a orar e a admoestar em amor. Para quê, irmãos? Para que isso não se torne laço na vida daquele mais fraco e que às vezes, por vergonha, às vezes, por se sentir insultado, deixa de voltar à igreja. Então, aqui, apóstolo Paulo nos dá esse ensinamento profundo de nos tratarmos com amor, com sabedoria e principalmente sempre direcionados pelo Espírito Santo. Adelaine, é Sim. Interessante uma frase que ele coloca ali, dentro de uma frase, ele coloca um trecho que fala assim, suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, deixa a sua vontade de lado, né? Mesmo que você queira falar. Chacoalhar. É verdade. Aqui, o apóstolo Paulo deixa claro isso, que é necessário que os irmãos entendam que determinadas orientações estão reservadas à liderança. Porque na igreja de Roma, todo mundo estava querendo exortar, isso estava se tornando um problema. Então, aqui está o que? A ordem, as hierarquias. E que prevalece, é necessário que prevaleça, sobretudo, o amor à alma. Porque o amor vai trazer fruto. Porque aquele irmão que hoje está fraco, sendo admoestado corretamente, ele vai chegar à plena libertação. Amém? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então aqui o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus como sendo o ministro da circuncisão. Um dos grandes problemas na igreja de Roma naquele momento era a circuncisão. A igreja tinha convertido os judeus e tinha convertido os gentios. E havia um debate sobre isso. Porque era difícil para os cristãos judeus abrir mão da circuncisão. E para os gentios a circuncisão não tinha significado algum. Porque ela não tinha nenhum significado na cultura dos gentios romanos. E os convertidos judeus acreditavam que os gentios convertidos precisavam circuncidar. E estava havendo um confronto cultural dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele vem
orientado pelo Espírito Santo, e apresenta o Senhor Jesus como sendo o ministro da circuncisão. E ele fala, ele revela da parte de Cristo o novo tempo estabelecido pela morte na cruz por Jesus. De que forma? Quando Deus faz aliança com Abraão e lhe promete um filho, ele sela essa aliança com a circuncisão. Isso está escrito em Gênesis 21, no versículo 4. Diz assim, versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Então, a aliança de Deus com Abraão é selada pela circuncisão. O filho, ele significa ali a herança de Deus. Isaque representa a promessa de Deus de um povo escolhido. Então, essa aliança, ela é uma aliança com Deus que representa a lei, é uma aliança na herança de Deus, que é o símbolo da lei, que é uma marca na carne. É uma marca física. Mas no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 18, a palavra diz assim, 22 de Gênesis, capítulo 18. Deus fala assim para Abraão: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus faz uma aliança, promove um selo de aliança. E depois disso, Deus faz promessas, e entre as promessas, Deus faz promessa de abençoar todas as nações da terra. E nisso vem Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos e a nós. Jesus vem e cumpre em si a promessa feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Promove uma nova aliança, manifesta pela graça em sua morte na cruz, que une em perdão tanto os judeus quanto os gentios. E o selo dessa nova aliança é o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus vem, completa-se aquele selo na carne. E Jesus promove uma nova aliança. Glórias a Deus. E era exatamente isso que os cristãos judeus não estavam entendendo, que havia se encerrado um tempo e Jesus abria um novo propósito. Capítulo 8, versículo 12, para os romanos mesmo. Ele dizia assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. O apóstolo Paulo já vinha reiterando que as coisas haviam mudado, que não tinham por que eles ficarem presos àquela legalidade, porque Jesus já tinha consumado em si. Aleluia. E ele afirma ali que já não é mais pela circuncisão. E no capítulo 15, ele reafirma isso, que o selo da nova aliança é viver em conformidade com as leis manifestas pelo Espírito Santo. Irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele é para todos que professam a sua fé em Cristo, para os que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar.
O batismo com o Espírito Santo conduz o crente a um relacionamento com o Espírito, que deve ser renovado e conservado através de uma vida de oração, obediência e santificação. Portanto, irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele precede aos dons do Espírito. Batismo no Espírito e dons no Espírito são coisas distintas. Nós somos batizados no Espírito no momento em que nós aceitamos a Jesus, confessamos a Cristo e buscamos uma vida em santificação com Deus. Os dons do Espírito, ele é manifesto para a edificação da igreja, para a manifestação do poder de Deus na igreja. Amém? E a Bíblia ressalta que eles vão ser distribuídos para cada um, para aquilo que for útil, né? Tem muita gente que fica apavorado, querendo uma coisa que você pode buscar, sim, aconselho todo mundo buscar todos, se possível. Mas a gente precisa ter a noção de que a Bíblia diz que ele vai ser distribuído para cada um, para aquilo que for útil, né? Eu sempre aconselho a todos buscar o dom de línguas, porque ele é para edificação pessoal. Mas o fato de, às vezes, você não falar em línguas não significa que você não seja cheio do Espírito Santo. E vai evidenciar que você é cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito, que é as características do fruto, né? E eu tenho uma experiência pessoal com isso, que na ocasião, olha, foi tão lindo isso, que o Senhor me mostrou isso aqui. A minha nora, ela vem de uma família que não é cristã, e pelas misericórdias do Senhor, ela veio a aceitar a Jesus como Salvador. E um dia nós estávamos num culto, um culto maravilhoso, onde a presença do Senhor foi tremenda, e uma irmã veio e orou por ela, e cheia do Espírito Santo, ela impôs as mãos por ela e falava assim: hoje você está sendo batizada no Espírito Santo. E eu fiquei esperando ela falar em línguas, porque é isso que até então eu entendi que era o batismo no Espírito. E ela ficou tão feliz, e naquele dia o meu filho não tinha ido ao culto. E nós chegamos aqui e ela falou assim: Vitor, eu estou muito feliz porque hoje eu fui batizada no Espírito Santo. Eu ficava assim, gente, mas ela não falou em línguas. Como que foi isso? Só que dali eu vi acontecer um renovo espiritual na vida dela. Eu vi um diferencial dos primeiros meses do caminhar dela. Dali para frente, ela se tornou líder nas crianças, uma bênção na igreja. E é quando eu li essa palavra, eu entendi. O batismo no Espírito Santo que foi feito naquele dia não foi o dom, ela não recebeu o dom. Ela recebeu o renovo no Espírito. Aleluia! Então, irmãos, isso é tremendo e é maravilhoso. Então, irmãos, voltando, o Espírito Santo, ele é o selo da nova aliança de Cristo. Então, independente da manifestação dos dons, o Espírito Santo, nós somos batizados nele quando ele habita em nós, porque ele representa o selo da nova aliança de Cristo, manifesto pela fé, sendo uma marca no Espírito. De que forma que essa marca no Espírito se apresenta? A partir do fruto. A circuncisão não era a cirurgia? Não ficava uma marca? A marca hoje é o fruto, que vai demonstrar, o que vai caracterizar que você recebeu em si o selo da nova aliança. Você vai demonstrar a cada dia na sua vida cristã o fruto do Espírito, que também, irmãos, é distinto dos dons. São 3 manifestações:
O batismo no Espírito, que é o selo da promessa de Cristo que vem, que é o Espírito Santo habitar em nós. O fruto do Espírito, que é a marca de que o Espírito Santo habita em nós. E os dons, que são para a edificação nossa e da igreja. 3 características absolutamente distintas do cristão. E é lindo isso. Aleluias! Irmãos, cabe a nós uma sincera reflexão. Esses versículos, irmãos, esses versículos 8 ao 13. Irmão, o Senhor falou muito comigo nesses versículos. Porque, irmãos, se nós realmente temos uma comunhão com Deus, será que nós temos realmente uma comunhão com Deus a fim de que seja gerado em nós o fruto do Espírito? Se nós não produzimos o fruto do Espírito, certamente nós não temos em nós o selo da aliança. Quem não tem o selo da aliança, irmãos, não tem a marca de Cristo. É muito sério, é muito profundo. E nós não podemos deixar a correria do dia a dia nos distrair disso. É isso que o mundo faz. Ele nos distrai daquilo que que nós precisamos buscar, que é a nossa essência cristã. No nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus. É naquilo que o homem não vê, mas que Deus vê e prova e sonda, e é o que faz a diferença para Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, agora dos versículos 14 ao 18, apóstolo Paulo vem apresentar a si mesmo como ministro dos gentios. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu posso falar com vocês essas coisas porque eu tenho de Cristo essa autoridade. Aleluia. E ele começa no versículo 14 do nosso capítulo 15, dizendo assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios da bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros como irmãos. E no versículo 16, que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus. Então, irmãos, aqui ele se apresenta. É naquilo que eu comecei falando no início. Ele fala: irmãos, eu posso vos admoestar porque eu sou ministro dos gentios da parte de Deus. É da parte de Deus. Nós só podemos admoestar se for da parte de Deus, porque quando é da parte de Deus, surte o efeito necessário. Se não for da parte de Deus e for da carne, vai produzir o efeito da carne. E é aí que entra aquele perigo que nós começamos a comentar no início. Então, nesses versículos, Paulo apresenta o porquê das suas recomendações a eles. Porque ele era designado por Deus para esse ministério, junto aos gentios, e pela graça de Deus, contribuir com o crescimento e a santificação da igreja de Roma. E ele deixa claro que reconhece que os irmãos romanos já trazem em si o selo do Espírito. No versículo 14 ele fala: certo estou a respeito de vós. Ele não tinha dúvida que aquelas questões eram questões a serem resolvidas, mas que eles tinham certeza que era uma igreja de Deus, que eram homens e mulheres de Deus e que só precisavam encontrar solução e se amar mais. Muitas das vezes, determinadas atitudes nossas
Não é porque nós não somos de Deus. Não é porque nós estamos... Muita gente fala, tá endemoniado. Não, irmão, não é porque está endemoniado, não. É porque somos humanos e falhos. Nós precisamos apenas corrigir determinadas coisas para que essas coisas não venham atrapalhar a obra de Deus. Nós somos de Deus. Temos o Espírito de Deus. E precisamos deixar que isso seja mais forte do que a nossa carne. Eu acho lindo isso. Aleluias. E ele fala, e ele se apresenta. A partir do versículo 20, ele se apresenta como ministro em missões. Versículo 20. Do versículo 15, do capítulo 15. Ele diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Então, o apóstolo Paulo se apresenta como ministro dos gentios, com autoridade de Deus para admoestar, para ensinar, para exortar e para aconselhar aos crentes, mas ele também se apresenta como missionário.